Lima ou máquina? Qual, no final das contas, é a melhor opção aí? Qual entrega o melhor resultado? Né? É um assunto que eu vejo muita galera falar. Existe aí, né, posição do lado A, posição do lado B. E eu quero dar o meu ponto de vista aqui hoje sobre esse assunto. É importante a gente dividir esse assunto em alguns pontos, porque a gente não pode trazer tudo pela perspectiva profissional do afiador. Eu acredito que é um assunto que, inclusive, nós temos que colocar também o cliente como né, uma opinião de veredito final ali. Porque, por exemplo, um dos maiores erros que eu vejo é o afiador profissional, né, querer ali, por meios técnicos, dizer, né, e fazer a cliente entender que a melhor opção é ela afiar com quem trabalha com máquina. Mas a verdade é que nós temos, por exemplo, eu tenho clientes que eu atendi no começo que de fato elas não querem uma fiação na máquina, tá? Isso já entregando uma fiação onde o desgaste é mínimo, padrão de corte que eu já tinha alcançado um padrão de corte muito bacana, mas a questão é que a cliente ela prefere que o alicate seja feito na lima. Então, como é que eu vou, né, chegar na cliente e falar assim, não, pare com isso e afie com quem afia na máquina? Então, um primeiro ponto muito importante é o afiador querer, né, tomar para si o veredito de qual, né, ferramenta vai ser melhor ali, a lima ou a máquina para entregar um resultado final, sendo que a cliente ela já tem uma opinião pessoal, né? Então a gente tem que, a gente não pode excluir, a cliente ela também tem que ter voz, né? Outro ponto que quando nós olhamos, né, para a questão, a perspectiva profissional e técnica em alguns aspectos, eu tenho um posicionamento. Eu acredito que a máquina ela vai trazer acabamentos mais finos, muito mais precisos do que a lima, tá? Então, assim, se nós formos falar a respeito de nível de polimento de lâmina, né, interna, fio, né, a gente vai conseguir na máquina, né, com certeza, não só, isso aqui não é uma opinião, isso aqui é algo que a gente quer, é tátil, né? Se a gente for pegar uma lupa, né, colocar um microscópio ali, a gente for ver realmente qual dá o melhor acabamento, a gente vai chegar numa conclusão matemática, óbvia, né? Então, isso aqui é algo concreto. Agora, isso não significa que o trabalho manual ali, para quem trabalha com lima, é um trabalho ruim, né? Na verdade, a lima, na minha visão, é um trabalho muito mais, vamos dizer assim, é um pouco mais artesanal do que a afiação em máquinas, né? Justamente pelo processo ali 100% manual. Então, assim, no caso, quando a gente olha para essas duas perspectivas, a gente está olhando para a ferramenta. Só que a gente também tem que olhar, né, como eu já disse, já olhamos para a manicure, ela não pode ser excluída ali dessa decisão de qual ela quer, né, ferramenta que o alicate dela seja afiado. Olhamos também pela perspectiva profissional do afiador, né, que entende das características diferentes de que uma lima pode proporcionar X, a máquina pode proporcionar Y, mas nós temos que olhar também agora para a questão da habilidade do afiador, né? Porque assim, nós temos afiações na máquina que é uma porcaria, né? Eu já peguei, né, trabalhos de outros afiadores que foram feitos na máquinas que, cara, acabou com o alicate. E é por isso que muitas clientes, inclusive, a gente liga o ponto, né, do que eu falei em primeiro lugar lá, que as clientes têm medo muitas das vezes de fazer a fiação na máquina, né? O cara que chega no mercado com diferencial fazendo uma fiação excelente com máquina, a cliente não quer saber, cara. Ela quer com quem trabalha na lima, porque ela acha que o desgaste é melhor, que o resultado é melhor, porque ela já, vamos dizer assim, tem um trauma ali a respeito disso. E por outro lado, também tem afiadores que na lima acaba, cara, com o alicate, sabe? E a gente tem que olhar que existe todas essas perspectivas. Tem afiador que faz afiações na lima que são excelentes e tem afiador que faz afiações na máquina que são excelentes. E aqui a gente chega num ponto crucial que eu acho que é o que realmente importa quando a gente olha para esse lado, né? Não é sobre necessariamente a lima nessa questão e também não é sobre a máquina, é sobre a habilidade do afiador, né? Porque se nós temos afiação excelente na lima e afiação excelente na máquina, qual que é o X da questão? O X da questão é a habilidade do afiador, né? O conhecimento, a maturidade profissional. Porque, na verdade, né, se você pega uma cliente que teve ali a vida toda afiando com um cara que trabalhava na lima perfeito, e ela vai pegar um cara que faz na máquina e acaba com o alicate dela, ela vai voltar na lima. E vice-versa, né? Se a manicure ela trabalha com alguém que, né, entrega uma fiação na máquina e ela vai lá e por emergência precisa afiar com alguém que vai na lima e acaba com o alicate dela, ela vai sempre olhar
para quem trabalha para a máquina. Então a questão é que a gente tem que entender que o que realmente importa, além da sua questão, né, de olhar para a máquina ou para a lima, é qual é a habilidade do afiador, quão ele está sendo responsável em entregar uma afiação de qualidade ali de fato. Repito, quando a gente olha, né, para os acabamentos finais, né, de forma fina mesmo, a máquina ela vai sair na frente em algumas vantagens. Mas quando a gente olha para a questão tátil mesmo, ali no final das contas, na mão da cliente, se para ela já tá bom uma afiação na lima ali que um cara faz, entrega afiações excelentes na lima, que eu conheço a galera que faz afiação excelente na lima, cara, no final das contas, se para cliente tá bom, para que a gente vai ficar discutindo se a lima é melhor ou a máquina é melhor? Em termos de produtividade, é uma questão de habilidade, que tem afiadores que fazem na lima afiação assim, cara, a mil, o cara afia super rápido e uma afiação com qualidade, tá? Não é aquela afiação com pressa, é uma afiação que é rápida, né? E o cara que faz rápido é porque ele tem velocidade, ele já tem prática, é diferente de quem quer fazer com pressa, entendeu? E a mesma coisa quem faz com máquina. Tem uns caras que demoram mais para fazer na máquina, mas tem gente que faz na máquina e, né, se a gente for calcular também, a produtividade na máquina ela é um pouco maior, né? Se a gente for somar dois afiadores habilidosos, tanto na lima quanto na máquina. Então, em primeiro lugar, eu acho que não é o afiador que tem que decidir qual é a melhor no final das contas, porque a gente está entregando um serviço para um terceiro, que é a manicure, a podóloga, a dona de casa. Então, ela também tem que ter voz, tá? O primeiro ponto é esse. Em segundo lugar, né, depende da habilidade do afiador, tá? Não importa se você vai afiar com máquina ou com lima, o quanto você está realmente se dedicando para entregar um trabalho de qualidade. Em terceiro lugar, em termos técnicos profissionais, a máquina ela ganha em alguns aspectos, na minha visão, tá? Em produtividade, em qualidade de acabamento, tá? Mas no final das contas, né, na mão da cliente, a gente vai ficar nesse ciclo, né, se eu for ficar falando isso, né? Ela vai ter que também fazer parte ali da decisão, né? Mas eu acredito que no final das contas, a melhor ferramenta é aquela que é manuseada de forma adequada pelo profissional responsável. Deu para entender? Ou seja, no final das contas, a melhor ferramenta é aquela que é usada pelo melhor profissional, tá bom? Agora, algo muito importante, qual que tira mais material? A gente vai voltar para a habilidade do afiador, tá? Porque tem gente que tem medo de afiar com afiadores que fazem na máquina porque acabaram com o alicate deles, né? Pelo outro lado, a mesma coisa, tá? Pode ser uma minoria, né? Que teve ali problemas com o lima, vamos dizer assim, que, né? Por isso que as clientes preferem a lima, porque desbasta menor. É lógico, tá manualmente ali fazendo, né? O desbaste vai ser menor, mas também se não tiver habilidade, você vai errar ali, vai ter que refazer o processo e o alicate vai diminuindo. Por quê? Porque independente de ser feito na lima ou na máquina, o padrão, a base da afiação, o entendimento de afiar, não só alicate, todas as ferramentas, segue, né? Ela converge em um só ponto, que é a remoção de material. Toda afiação ela converge, né? Ela é feita por meio da remoção. Então a gente remove ali uma aresta que ela está arredondada e através da remoção de material a gente vai lapidando para que ela fique, né, com a aresta ali aguçada, né? Seja uma tesoura, uma faca, um alicate. Esse é o propósito, remover material. E aí tem que ser feita uma remoção mínima o suficiente, né, respeitando toda a geometria do alicate, pressão de corte, lapidação uniforme. Então, tanto a lima quanto a máquina tem que respeitar esses padrões. Agora, o quanto vai ser removido depende da habilidade do afiador. Voltamos outra vez para esse ponto, tá? Então, hoje, eu consigo fazer uma afiação que eu removo uma quantidade de material tão pequena, né, que ela é imperceptível. Então, assim, se uma cliente, ela cuida do alicate dela, não derruba, né, o alicate também não vem com problema de fábrica, cara, o alicate ele vai durar tranquilamente mais de 2 anos. E acredito também que um afiador habilidoso na lima vai conseguir a mesma coisa, tá? Então, no final das contas, quando tem dois afiadores bons, né, que conseguem entregar, né, o melhor, né, da sua capacidade de habilidade ali como afiador, né, e ao mesmo tempo tendo uma cliente que cuida do alicate dela, eles vão entregar. Aí a pergunta mais não é quem é o melhor, é qual a cliente prefere, entendeu? Porque daí fica a gosto dela. O que eu acho que nós temos que atentar é assim, acho que a gente não tem que ficar atentando, né, criticando quem faz na máquina ou criticando quem faz na lima. Acho que a gente tem que unir forças com aqueles que estão realmente preocupados em entregar o seu melhor, independente da ferramenta que vai usar, né? Sempre colocando os pontos técnicos que são importantes, como eu já disse, né? Termos de acabamento, né? Etc. Né? Mas se eu me posiciono, claro, a favor da máquina, mas eu tenho essa visão, né, a respeito de tudo que foi dito aqui, porque eu acho que a fiação, no final das contas, o que realmente vai importar,
na mão da cliente, é a qualidade que nós estamos entregando ali, independente da ferramenta que nós estamos usando, tá certo? Então, se você quiser se aprofundar na fiação, dentro do método que nós ensinamos no nosso curso, eu te convido a clicar aqui no nosso link, tá? Na descrição ou no comentário fixado. Você vai ser encaminhado para o nosso site, lá você vai poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Para você que está procurando uma nova profissão ou uma renda extra, a afiação ela é uma oportunidade real. E no nosso curso nós ensinamos ali você a afiar alicates de cutícula, alicates de unha, espátulas de calo, bisturis, espátulas de cutícula. Ensinamos você inclusive a montar a sua própria máquina do jeito certo. Enfim, são 8 módulos, mais de 80 aulas, mais de 6 materiais de apoio, 7 dias de garantia incondicional, acesso vitalício ao nosso curso e suporte diretamente comigo, tá, pessoal? Não é grupo, é um suporte personalizado, onde eu estou disposto a te ajudar em toda a sua jornada. Agradeço por você ter ficado até aqui. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha aí para a galera que afia na lima ou na máquina para ver o que eles acham. Deixe seu comentário também, se inscreva no nosso canal que você nos ajuda bastante. Também deixe seu like aí. Valeu!